Olá, meu nome é Zoe Anastasakis, eu sou antropóloga, designer, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das casas do meu pai. Meu pai é um arquiteto urbanista grego, radicado no Brasil desde a infância, para onde ele se mudou ainda em 1954. Então ele desenvolveu toda a formação dele em arquitetura e urbanismo e toda a sua trajetória profissional no Brasil. E eu queria falar das casas do meu pai a partir da minha memória de filha desse arquiteto urbanista. Então, eu organizei essas memórias, né, numa cronologia e eu queria, então, pontuar alguns trabalhos do meu pai que eu acho que são marcos nessa trajetória, mas sempre lembrando que eu quero falar como filha, né? Não como pesquisadora, mas como filha. Então, eu me lembro de uma história que eu não vivi, mas que fazia parte do meu cotidiano, de que era a reforma que o meu pai projetou e realizou da casa dos meus avós maternos, portanto, dos pais da minha mãe, né, que era uma família muito pobre, do subúrbio do Rio de Janeiro, de Mesquita, na Baixada Fluminense, que tinha uma casa já muito antiga, num terreno onde havia também um grande jardim, assim, e eles, então, meu pai, a minha mãe, o sócio dele, o Ney Crespo, eles fizeram esse projeto para reformar a partir do que já existia e eles trabalharam na obra da construção, né, ou da transformação. Então, num processo que era um processo que foi se desenvolver depois em outros projetos, que era um processo de mutirão, ou seja, das próprias pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do projeto, de colocarem a mão na massa no canteiro de obra, né? Então eu tenho fotos do meu pai, da minha mãe, do Ney trabalhando na obra da casa da minha avó. Isso era uma história que era sempre contada para a gente, né? De que aquela casa tinha sido reformada por eles ainda muito jovens, né? Talvez estudantes ainda. E aquilo então foi para mim um marco, assim, né? De como o meu pai, como arquiteto urbanista, fez uma intervenção arquitetônica para melhorar as condições de uma habitação já existente, que era a casa dos meus avós, onde eu ia todos os fins de semana, onde eu passei toda a minha infância. Era um lugar mágico, porque tinha um quintal muito grande, a minha avó era muito dedicada às plantas e à terra, havia bichos, galinhas, um poço de água, então toda também uma mágica para uma criança, de um lugar muito ligado, né, ao mundo mágico que vem com a natureza, mas que carregava sempre essa história de esse lugar aqui é assim hoje porque o seu pai e a sua mãe produziram essa intervenção para a melhoria das condições dessa habitação. Logo em seguida, isso ainda é anos 70, né? Eu nasci em 1974, isso é anos 70, então eles fazem isso antes de eu nascer. O meu pai ele passou, então, a década de 70 e a primeira metade da década de 80 dedicado a produzir conjuntos habitacionais para a classe média, né? Então, eram conjuntos pensados em, a partir de casas que eram geminadas, onde poderiam habitar várias famílias, e com algo que também foi sendo levado para vários outros projetos, que era a relação entre o espaço de dentro da casa e o espaço externo. Portanto, muitos pátios comuns, muitas varandas. Para se chegar a uma casa que estava no terceiro piso, tinha de se passar por um pátio, que era então comum no segundo piso, né? Então, uma proposição arquitetônica, um partido arquitetônico de criar vida em comum, ainda nesses espaços para a classe média, né? Mas de criar uma vida comum nesses espaços abertos, nos quintais, nos jardins, nos pátios, né? E duas das minhas tias compraram casas em um desses condomínios habitacionais e eu tive então a oportunidade também de ter uma experiência muito grande de convivência num desses condomínios, que era a Aldeia de Iguaçu, então onde eu pude brincar e explorar como criança com muita intensidade a relação entre espaço externo e espaço externo, tal como proposta no projeto do meu pai. Nos anos 80, ele consegue fazer alguma coisa que eu acho que já era uma intenção dele, que é fazer uma transição de pensar esses conjuntos para muitas famílias, mas para os pobres, né? Um dos apelidos do meu pai que ele vai ganhar ao longo então da trajetória profissional é o arquiteto dos pobres. E ele realiza isso, se não me engano, pela primeira vez, na cidade de São Paulo, durante a gestão da Luísa Erundina, na prefeitura, na municipalidade, e há um concurso público para um conjunto habitacional no bairro de São Francisco, também uma região periférica da cidade de São Paulo. O meu pai ganha esse concurso junto a uma série de outras pessoas, né? Isso é um trabalho feito em um grande coletivo, e
a grande coisa, que era também ainda para uma criança, eu era uma criança virando uma adolescente que era muito curiosa, é que eles desenvolveram esse conjunto habitacional fazendo maquetes de Lego. E nessa época o escritório era na minha casa. E a nossa casa nessa época era muito pequena. Então na sala da casa tinha uma maquete do São Francisco, desse conjunto habitacional, onde cada pecinha de Lego servia para criar a modulação do que seriam as casas. E esse processo de definição de cada uma das casas, com cada uma das famílias, era feito aos fins de semana, porque o São Francisco foi todo construído pelas famílias que iam ser beneficiadas. Então, os arquitetos eles davam formação construtiva para as famílias. Inclusive, uma coisa muito curiosa que a minha mãe me lembrou recentemente é que muitos casais se separaram no meio do processo de construção desse conjunto habitacional e, portanto, muitas mulheres passaram a fazer a formação e passaram a se integrar o processo construtivo das suas próprias casas no processo do mutirão, algo que não é nada comum. A gente vê mulheres trabalhando em canteiros de obra, né? Mas do ponto de vista da criança pré-adolescente que ficava em casa, era muito curioso que a gente tinha uma grande maquete de um conjunto habitacional, muitas peças de Lego. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, eu era mais velha, e ninguém podia mexer no Lego. Então a gente tinha aquele mini São Francisco no centro da nossa sala, e meu pai trabalhava com a equipe com quem ele estava trabalhando muito tempo, né, mexendo as pecinhas, o que parecia para a gente uma brincadeira, e a gente não podia fazer parte. Claro que a gente podia ter sempre uma outra partezinha ali do jogo de Lego, mas a gente não podia mexer na maquete do São Francisco. Então, é também, eu nunca fui no São Francisco, mas é também um projeto que está muito marcado na minha vida, como criança, como filha de um arquiteto, essa realidade de conviver meses a fio com uma maquete no centro da sala, né? Uma maquete em processo, né? Ela estava o tempo inteiro em transformação. E se a gente vai olhar as casinhas e a gente vai ver fotos, elas têm mesmo a cara do Lego, das peças de Lego, né? A gente sente a modulação do Lego. E é muito legal de poder reconhecer, então, como uma adulta já revendo essas fotos, aquilo que tem a ver para mim com uma memória de uma brincadeira que não era minha, né? Mas que é a brincadeira do projeto arquitetônico, da intervenção urbana. Esse sistema depois foi desdobrado em mais alguns outros conjuntos habitacionais, um conjunto que é marcante no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Quem chega no Rio de Janeiro do aeroporto pode ver, do aeroporto internacional, né, pode ver esse conjunto de casas. E outro conjunto do mesmo tipo na Cidade de Deus, também no Rio de Janeiro, que é um conjunto menorzinho, mas que também é um desdobramento dessa tecnologia projetivo-construtiva que foi desenvolvida a partir do São Francisco e que dá também no desenvolvimento de tijolos específicos que viabilizassem o barateamento do custo de construção. Então, a equipe da cooperativa, que era o escritório à época, meu pai teve vários escritórios com vários nomes, naquele momento desenvolveu também então a tecnologia construtiva para dar conta desse tipo de projeto, que eram projetos que precisavam ter um custo de construção muito baixo, porque eram conjuntos habitacionais destinados à população pobre, então dentro de uma política habitacional para pobres, o que também não é uma grande tradição no Brasil, né, fazer arquitetura de qualidade, considerando as questões que têm a ver com as famílias que vão habitar aqueles lugares. E então a minha passagem da infância para a adolescência tem muito a ver com estar acompanhando esse processo projetual, esse processo construtivo, que era sempre muito fortemente político, né? Então, assim, a minha casa sempre foi essa casa onde todo mundo se envolveu no escritório, onde todo mundo estava trabalhando no escritório, e quem não estava também estava discutindo arquitetura e urbanismo. E depois desses projetos, eu comecei a perceber, né, como filha já adulta, já uma jovem adulta, fazendo a minha formação em design, depois a minha formação em antropologia, a ênfase político-matemática do trabalho do meu pai, né? Então, uma das últimas vezes que eu tive na casa dele, ele estava trabalhando do modo como ele trabalhava, que era com muitas folhas de papel transparente, né, papel vegetal ou papel manteiga, onde ele ia se dedicando a observar um determinado terreno, que era um terreno possível para a construção de um conjunto habitacional, e fazer o cálculo, segundo a legislação que ele tinha toda na mente, de quantas unidades familiares caberiam naquele terreno, né? E no final da vida dele, ele faleceu em 2019, no final da vida ele desenvolveu também um modelo de negócio que era buscar terrenos
normalmente em áreas montanhosas, áreas muito íngremes, terrenos que estavam descartados pela indústria imobiliária, fazer articulação com as municipalidades, com o governo, fazer articulação com empreiteiras e construtoras interessadas em criar uma parceria com o governo para construir nesses terrenos, a princípio, que não eram de interesse, conjuntos habitacionais para a população de baixa renda. Então, o trabalho dele tinha que ver com fazer, né, a busca por esses terrenos, fazer a ponte entre governo e os empresários do setor construtivo, criar essas oportunidades de negócio e provar que matematicamente aquilo podia ser rentável para quem estaria investindo dinheiro, né? E esse provar tinha a ver com quantas unidades seria possível fazer no tipo de negócio imobiliário que seria também possível de ser comprado por populações de baixa renda, né? Então, criar um negócio que fosse bom para o usuário, que fosse bom para o governo, que fosse bom para o setor imobiliário, o setor construtivo, né? Construtivo imobiliário. Então, ele ficava trabalhando com essas folhinhas transparentes, assim, trabalhando com quadrículas, com retângulos, com quadrados, fazendo contas. Isso é uma coisa muito importante para mim, de entender em um determinado momento da minha vida também, que o trabalho do meu pai estava muito menos preocupado com a forma, né, com a questão estética em torno do projeto arquitetônico, e muito mais com uma questão política, que era criar casas para aqueles que não podem ter casas e um investimento, um pensamento matemático para dar conta dessa vontade política, que era a vontade de contribuir para que as pessoas que não podem ter casas pudessem ter casa, e pensar isso como política pública, né? Então, meu pai também, para fazer isso, entendeu muito rapidamente que ele tinha que ter uma atuação junto ao Instituto dos Arquitetos do Brasil, onde ele sempre esteve vinculado, foi presidente nacional, presidente regional, representante dos arquitetos junto ao Ministério das Cidades, né? Ele entendeu que para fazer esse tipo de projeto que interessava a ele, esse programa político em torno da habitação popular, era preciso estar discutindo a legislação, era preciso estar discutindo a relação entre a legislação e os sistemas de financiamento, né? Então, quem é que consegue crédito para construir casa? Quem é que consegue crédito para comprar casa? Como é que estão todas essas políticas e setores precisavam conversar para poder viabilizar esse tipo de projeto, né, num país como o Brasil, na realidade brasileira. Então, acho que quando eu entendi essa relação entre política e matemática, e muito mais o trabalho dele dedicado a essa ênfase do que a própria ênfase formal, porque se a gente vai vendo ao longo da trajetória dele, a forma como essas casas, esses conjuntos habitacionais foram se dando é muito distinta, né? Então, não há uma linha que conecte formalmente os trabalhos, mas há essa linha de uma série de partidos programáticos, né, no que tem a ver com o entendimento do que pode ser uma política de habitação num país como o Brasil. Eu acho que isso é o grande legado do trabalho do meu pai. Obviamente que na minha memória de criança, essa passagem dos anos 70 até os anos 90 e poucos, quando eu ainda habitava a casa dos meus pais, portanto, onde eu acompanhei muito de perto, né, todo o desenvolvimento dessa linha de trabalho, fala muito mais emocionalmente, porque eu tive envolvida como uma criança, como uma adolescente, como uma jovem estudante de design, né, que estava também pensando, aprendendo a pensar em termos de modularidade, visualidade, ocupação de espaço. Então, poder habitar uma casa, que era uma casa em que se pensavam outras casas, foi muito importante também para a minha trajetória profissional. E o engraçado é que eu não tenho memória, não tenho nenhuma memória do meu pai fazendo projetos para residências unifamiliares. Eu sei que ele fez antes de eu nascer, a não ser o projeto da casa que ele fez para a nossa família, que é uma casa que hoje está em ruínas, que era uma casa sonhada, uma casa que ele imaginou e que ele projetou e que ele construiu, e que a gente habitou por menos de 2 anos, ainda na minha transição entre infância e adolescência, ali na metade dos anos 80, e que depois a gente teve que deixar por milhões de razões familiares, e que hoje ela está num processo de ruína. Eu não tinha, então, nenhuma outra memória de um investimento de energia do meu pai na construção de casas unifamiliares, a não ser a própria casa que ele fez para ele e para a família dele. E isso diz muito da arquitetura, do modo como meu pai entendia arquitetura, do modo como meu pai praticava arquitetura,
e a defesa que ele fez, e aí eu já tive a oportunidade de ver isso como pesquisadora, como professora, onde ele deu palestras, às vezes, na escola onde eu trabalho, no curso de arquitetura, a defesa que ele fazia também para que se pensasse que era possível haver mercados de arquitetura e urbanismo em lugares onde se imagina que não pode haver mercado, né? Então, como, por exemplo, as favelas, né? Pensar que há, sim, pessoas que estão desejosas de projeto de habitação, de projeto de arquitetura nas favelas e que talvez, em se definindo um modelo de negócio viável para aqueles consumidores, seria possível, então, se criar um ambiente de serviços de arquitetura e urbanismo para consumidores também individuais, né, não só em termos de política pública, nos espaços de favela. Eu assisti uma palestra dele para os alunos de arquitetura da escola onde eu dou aula, falando sobre isso, estimulando os alunos de que eles deveriam, então, buscar esses outros mercados, fazer o cálculo do modelo de negócio possível para que um projeto pudesse ser rentável em termos de pagar o serviço deles, mas também viável para um possível consumidor, em outro âmbito de mercado, para além do mercado de classe alta e de classe média, né? Então, acho que tem nas casas do meu pai o que eu vejo não são tanto as formas das casas, mas esse pensamento que é um pensamento político de como é que a gente pode dar teto, né, viabilizar a possibilidade do sonho da casa própria, do sonho de ter um teto, num país com condições tão precárias, tão frágeis como é o Brasil. Quando eu falo das casas do meu pai, eu também não posso me esquecer do conjunto Moradas da Saúde, onde ele viveu e para o qual ele desenhou, então, a sua própria casa, que é exatamente a casa onde ele viveu e ele viveu até o fim da sua vida. Moradas da Saúde faz parte um pouco desse modelo de negócio que eu contei que ele foi desenvolvendo, em que era um terreno, então, assim, no alto de uma parte mais montanhosa, de uma colina, à beira da Baía de Guanabara, em frente à região portuária, né, do Rio de Janeiro, onde ele chegou nos anos 50 de navio, né? E então esse terreno foi construído pensado para os trabalhadores da zona portuária, da área portuária, então também dentro de um programa habitacional que tinha por função fixar aqueles trabalhadores ou talvez até criar, né, dar a possibilidade deles terem as casas mesmo deles ali a um preço viável para um trabalhador do Porto. E o meu pai, em contrapartida ao projeto, ele então pôde ter a casa dele, né? E ele desenhou essa casa dentro desse conjunto, que também é um conjunto para muitas famílias, foi construído em 2 fases. Tem uma das casas, que é a casa onde ele terminou habitando, era a casa que ele desenhou para ele, né? E esse conjunto ele tem de novo essa relação entre varandas, pátios, para chegar a uma casa se passa em outra, então muitas coisas que estavam lá no início da trajetória dele nos anos 70 vão ser recuperadas aqui. E então agora, mais recentemente, né, um dos meus irmãos morou lá, depois meu pai morou lá, depois dois outros dos meus irmãos moraram lá também. Então, de novo, já como uma adulta, eu convivi muito com a arquitetura do meu pai. Eu pude ser, né, visitante, assim, portanto, um pouco usuária, né, da arquitetura projetada, imaginada, desenvolvida pelo meu pai. E quando ele faleceu, a gente não teve dúvida de que as cinzas dele, então, a gente teria de plantar no Moradas da Saúde. Então, é onde também o meu pai existe hoje, né? Continua existindo hoje na terra daquele espaço, que é o espaço que ele desenhou para habitar também, né? E que está no lugar que não por acaso que foi o lugar de chegada dele no Rio de Janeiro, a região portuária do Rio de Janeiro, da cidade, né? Então, acho que para marcar essa trajetória assim da minha memória como filha desse arquiteto, das casas desse arquiteto, não podia deixar de falar desse lugar onde ainda hoje ele está, né, desde 2019, quando ele faleceu, e que é um conjunto que cada vez é mais delicioso, assim, porque as famílias estão plantando, então hoje ele está muito arborizado, ele está na beira do mar, então ele tem situações de vista maravilhosas, e ele é muito uma síntese de muitas coisas que a gente pode encontrar ao longo de todas as casas que meu pai foi projetando ao longo da vida. Portanto, acho que é um projeto também muito icônico da obra dele. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho das memórias da filha de um arquiteto e foi muito bom para mim poder ter falado aqui das casas do meu pai. Obrigada.